Eu me formei aqui em 1985, depois, logo em seguida, fui para a Universidade Federal de Viçosa, retornei para o Colégio Agrícola de Brasília. Eu sou professor dessa instituição, sou da Secretaria de Estado de Educação, um grupo de professores se mantém aqui por meio de um convênio e estou no Instituto Federal Brasília. Eu não vou me alongar no sentido do que essa escola representou para mim e o que está representando, porque eu ainda não processei isso de maneira efetiva, porque eu vivi essa escola muito intensivamente enquanto estudante. Quando fui para a universidade, vivi a universidade intensivamente e vivo essa escola hoje enquanto professor intensivamente. Então, o que eu posso dizer é que todos os meus colegas, todos os meus alunos, todos os meus professores deixaram a sua marca em mim e ainda estão deixando, né? Então, eu estou em processo ainda de... Quando eu estiver na fase aqui do professor Cosme, que está aposentando, que é meu professor, foi meu colega de trabalho, aí vou começar a escrever, né, o que isso representou para mim, mas eu sei que representou muito cada um de vocês, como esqueci o nome dele, é o Shrek, ele falou, o Nadson falou aqui que, assim como a colega falou, não, mas né, teve uma falhinha, mas ele falou que o colega, né, assim, os colegas não estão juntos, talvez não estejam juntos fisicamente, mas emocionalmente estão, né, espiritualmente. Um dia desse, depois que eu formei, eu nunca tinha contato com o colega. Quando menos espero, o colega me ligou, o Jaime de Oliveira, o colega me ligou, amigo, estou aqui em Sobradinho, quero falar com você, estou aqui com minha esposa, meu filho. Foi na minha casa, foi assim como se nós não tivesse passado aquele tempo, né? Foi uma coisa muito recente, né? A gente relembrando algumas coisas que se passaram aqui, e por mais que a gente não esteja próximo fisicamente de alguns colegas, de alguns professores, nós estamos espiritualmente, né? E eu não vou citar nomes aqui, mas com certeza cada um de vocês, colegas professores, colegas que estão convivendo comigo agora enquanto professor, a gente reflete e sabe que vocês estão presentes na nossa vida. Agora, eu vivenciei todo esse processo aí de passagem, Colégio Agrícola de Brasília, Instituto Federal, Campus Planaltina, né, Escola Técnica Federal de Brasília, e tem um certo, vamos dizer assim, hiato nesse momento, que foi esse processo de transição, e que aqui tem um único representante de ex-aluno, talvez não só o único, né, mas poucos representantes de ex-alunos recentes, que faltou esse vínculo, essa união entre o passado, o presente e o futuro. Então, já é uma conversa antiga que eu tenho com alguns colegas, professor Igor, que é professor atualmente aqui, e outros colegas, a gente fazer um movimento de transformar esse nome, mesmo que talvez esteja uma questão legal, o nome Campus Planaltina, na verdade, e levando em conta aqui o que o professor Lapa acabou de dizer, nós começar a chamar esse campus de Campus Colégio Agrícola de Brasília. Eu nunca tive a oportunidade de expressar isso, mas já tinha conversado com alguns colegas, porque é uma maneira de a gente fazer o resgate dessa história que se passou, dessa história presente. A gente não pode ir contra a história enquanto o que está acontecendo, né? A gente não pode viver somente daquilo como o professor Ivan. A gente tem que estar aberto às coisas novas, ao que está acontecendo. Mas essa história passada é importante para nós, né? Causam um certo, não sei, a palavra não é constrangimento, mas colegas vêm aqui quando vão falar, fica meio constrangido em chamar de Colégio Agrícola de Brasília. Se a gente fizer isso, transformar em Campus Colégio Agrícola de Brasília, eu acho que vai ter
vários benefícios. Então eu peço que o nosso representante, no futuro conselho diretor, leve essa ideia. Nós, professores, comecemos a chamar Campus Colégio Agrícola de Brasília, né, do Instituto Federal, e a gente consegue fazer esse vínculo, né, consegue fazer essa relação que, de certa maneira, se perde, né, se a gente não começar a realinhar e costurar o presente com o passado. Muito obrigado. Eu de novo, só porque o Hamilton assim, acabou de falar, eu queria aproveitar o gancho. Eu até tenho essas palavras aqui, Hamilton, para a gente juntar as suas. Senhor reitor, os egressos pedem a sua atenção para tratar dois assuntos que dependem de suas mãos. Um é sobre um museu cultural de peças do Colégio Agrícola desde o tempo de sua inauguração. O espaço é a antiga enfermaria com a devida restauração. É o único prédio que ainda não sofreu transformação. Ele está desocupado, é um espaço adequado para tal pretensão. Precisamos de ter memória, para no futuro a história saber que essa escola é magnânima instituição. O outro assunto é o nome conhecido internacionalmente, que o Instituto Federal esqueceu de preservar quando por decreto se instalou solenemente. O Instituto Federal de Brasília vai ser uma estrela que brilha no coração do Brasil. Queremos lembrar alguns números. O Colégio Agrícola de Brasília, desde a sua inauguração, teve mais de 8.000 alunos que outorgou com lisura uma plena capacitação. Lhe pedimos um conserto, facílimo de resolver. Ao invés de Campus Planaltina, que soa de forma estranha, aproveitamos a fama do querido Colégio Agrícola, sugerimos, portanto, que o nome deste campus passe a se chamar Campus Colégio Agrícola de Brasília, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília. Desde já agradecemos sua preciosa atenção, esta simples deferência colocamos em suas mãos.